Em alguns minutos vai subir aqui uma mulher de Deus que eu quero dizer que eu honro muito a vida dela. Ela é minha filha, ela é ungida, é uma mulher de nações. Pastora Isabela, sobe. Mais forte para Jesus. Alguém diga prophesy. Prophesy. Yes. Uma pastora de nações. Profetiza. Estende a mão para a mulher de Deus. Pai, agora eu declaro, Senhor, que nós honramos a unção da pastora Isabela e desejamos o que ela carrega, que todo o depósito que ela tem para o dia de hoje venha ser despejado e que ela não volte, Senhor, com nada do que o Senhor depositou, que ela entregue tudo. Nós honramos a unção dela e queremos o que ela carrega, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Os instrumentos vão ficar, só as vozes vão descer. Amém. Obrigada. Meu Deus, eu falei com Deus, se eu não for arrebatada hoje, eu não sei quando eu vou ser mais. Porque, gente, já é uma responsabilidade imensa subir nesse altar. Agora, subir nesse altar com os pais da casa em casa. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor está programando para hoje? Porque não é possível. Pode se sentar, sinta-se em casa. Família do Reino não é um lugar para você frequentar, é uma família para você pertencer. Amém? Não vou me estender muito, porque hoje o Espírito Santo ministrou muitas coisas no meu coração. E todas as vezes que eu ministro nessa casa, eu tento ser útil. Uma coisa que eu aprendi e eu levo comigo eu não quero ser impressionante, eu quero ser útil para o teu povo, Pai. Então, quando o Senhor me usar, Pai, que o Senhor realmente me use para trazer um direcionamento. E o Senhor tem ministrado muitas coisas no meu coração e eu quero falar tudo aquilo que Ele ministrou nessa noite. É uma responsabilidade muito grande, mas me sinto honrada. Eu amo os pais dessa casa, eu tenho uma aliança com eles, a minha lealdade é deles. E eu sei que eu vejo a bondade de Deus na minha vida por ter me colocado nesse lugar. Porque hoje eu só sou o que eu sou, porque eu tive pais que me geraram e me direcionaram a isso. Se hoje eu sou uma pastora, foi porque eles viram isso em mim antes mesmo de eu ver, porque eu jamais imaginaria esse destino para mim. Mas eles enxergam muito mais do que a gente enxerga. Então, quando eles te darem um posicionamento, quando eles te darem uma direção, confie cegamente nela. Porque o Senhor, Ele é capaz de fazer, mesmo que quando você olhe não veja cenário para isso. O Senhor sempre faz quando o homem de Deus libera uma palavra. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? Josué 1:10. Não tem como não pregar sobre Josué no ano da Terra Prometida. Vai dizer assim: Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passará este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuíres. Até aí. Vamos orar ao Senhor? Coloque a mão no teu coração. Espírito Santo, nessa noite eu oro e eu te peço que a minha boca esteja na terra, mas que os meus ouvidos estejam nos céus, para que tudo aquilo que eu venha falar venha direcionado do teu reino. Pai, que o nosso coração e a nossa mente agora sejam levadas cativas a Cristo, e que nada venha nos distrair, nada venha roubar aquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite ao nosso coração. Em nome de Jesus, quem confirma diz amém. Eu queria fazer primeiramente com vocês um panoramazinho. A gente precisa entender o cenário em que a gente está vivendo e o cenário que esse povo estava vivendo antes de entrar na Terra Prometida. Nós precisamos entender que Josué, ele é o livro pós o Pentateuco. Ele é o livro pós a morte de Moisés. E aqui nós temos a trajetória de um povo. Nós precisamos entender que esse povo, ele passou muitos e muitos anos de escravidão no Egito. O Senhor liberta esse povo. E o Senhor leva esse povo, então, para o deserto. Então, a primeira coisa que eu quero falar nessa noite com você, repita assim comigo, é sobre o deserto. Repita, deserto. Deserto. Já quero começar te dizendo que deserto não é lugar para morar. Deserto é lugar para passar. No deserto não tem CEP.
E não tem CEP porque no deserto não se mora, deserto se passa. Então a gente tem que entender uma coisa do Senhor nessa noite. Esse povo que está prestes a entrar na terra prometida, ele tinha acabado de passar anos e anos no deserto. A gente precisa entender que era um povo que antes era escravo. Depois de ser escravo, esse povo se tornou peregrino. E agora esse povo se torna herdeiro. Herdeiro de uma terra que o Senhor disse a eles que eles possuiriam. Então nós precisamos entender que a mentalidade desse povo, ela foi evoluindo. Você consegue ver que a mentalidade de escravo não é a mesma mentalidade de quem vai possuir a terra. Quando o povo estava no Egito, o povo tinha uma mentalidade de escravo. E foi justamente essa mentalidade de escravo que esse povo tinha, que fez com que esse povo morresse no deserto. Então a primeira coisa que eu quero ministrar hoje ao seu coração é: não tem como você entrar em 2026 com a mesma mentalidade de escravo de 2025. A primeira coisa que o Senhor precisa te libertar nessa noite é sobre a sua mentalidade. Foi justamente aquela mentalidade que fez com que o povo morresse no deserto e não herdasse a terra. Então nós temos aquele povo que não herdou a terra, que morreu, que padeceu, para que a próxima geração herdasse. Eu quero te dizer que existe um mistério no deserto. Eu passei a olhar o deserto de forma diferente. Gente, ninguém quer passar pelo deserto. Quem que quer viver no deserto? Quem que quer? Ninguém quer. Mas a gente precisa entender que existe algo no deserto que Deus trabalha em nós. Existe algo que você viveu, que o Senhor trabalhou. O Senhor liberou sobre a sua vida, sobre essa casa, sobre esse tempo, uma promessa. Mas existe algo que você precisa entender. É muito diferente a promessa e o cumprimento da promessa. Existe algo que te leva até o cumprimento da promessa. Existe a pessoa que você é hoje e existe a pessoa que você vai ser quando a promessa se cumprir. E existe um caminho até chegar ao cumprimento dessa promessa. E esse caminho é o deserto. O deserto é o lugar onde Deus forja você. Ano passado foi o ano da multiplicação e eu chego a te dizer, vocês sabem que eu sou muito sincera quando eu falo. Não tenho máscara. Eu tenho a te dizer que eu cheguei a me perguntar, falar, Deus, ano da multiplicação, parece que só multiplicou dor. Parece que só, que é isso? Multiplicou problema, multiplicou luta. Que foi 2025, irmão? Só que aí a gente começa a perceber algo que eu sempre falo. Toda promessa vai gerar em você provações para te preparar para ela. 2025 foi um ano de preparação. E parabéns, se você entrou em 2026 e está posicionado aqui, é porque a promessa está prestes a se cumprir na sua vida. Parabéns por ter vencido o deserto, por ter vencido as lutas. E quando eu falo sobre se multiplicar, eu olhei e eu pude perceber o quanto eu multipliquei no mundo espiritual. O quanto a minha força multiplicou. A minha fé multiplicou. A minha empatia multiplicou. Meu amor pelas almas multiplicou. O quanto a minha fidelidade ao Senhor multiplicou. Porque pode ter certeza que mais preocupado com a tua bênção, Deus está preocupado com o teu caráter. Então você tem que entender que 2025 formou o teu caráter, para agora em 2026 o Senhor poder fazer com que você acesse a bênção. Então 2025 foi esse ano, irmão. Foi um ano abençoado. Por quê? Porque eu comecei a ver que 2025 era mais espiritual do que nós pensávamos que fosse. O pastor Dan chegou a falar comigo em um momento. Eu tentei fechar vários negócios em 2025, tentei fazer várias coisas em 2025, e quando estava quase lá não ia, e o pastor Dan falou, amor, não vai fechar em 2025, pode desencanar, 2025 não é o ano de fechar, 2025 é o ano onde você está sendo preparado, agora 2026 pode se preparar também, porque vai fechar tudo. E eu falei, eu tenho fé nessa palavra, porque eu realmente acredito que 2026 é o ano do cumprimento de promessas. Então eu já quero começar te falando algo. Às vezes você está aqui
E você fala, meu Deus, eu estive quase lá em 2025 e tantas coisas. Fique tranquilo, acalma o teu coraçãozinho, porque 2025 não era o ano do cumprimento, 2025 era o ano da preparação. E eu comecei a falar com Deus essa tarde, e Deus me falou algo muito forte. Sabe quando você escuta uma pergunta que você não pensou nela, mas aí o próprio Espírito Santo já te respondeu, que é uma loucura? O Espírito Santo falou assim para mim, filha, as pessoas, elas tendem a pensar que só entrou na terra depois da morte da última pessoa da velha geração. Mas não foi apenas isso. Eu falei, como não foi apenas isso? Eu pensei que Deus estava esperando que a antiga geração morresse inteira. Ele falou, não foi apenas depois da morte da antiga geração, mas foi depois do amadurecimento da nova. Então, nesse tempo, Deus amadureceu você. Pode ter certeza, você não entrou nesse ano como você entrou no ano anterior, você está muito mais maduro. Então, essa palavra é uma palavra madura, porque eu quero, de verdade, que você entre na terra prometida comigo. E agora eu vou te falar uma coisa que você vai ter que me amar, não me julgar, como diz a nossa apóstola. Nem todo mundo que está na porta da terra prometida vai entrar. E eu estou te falando isso, porque eu tenho certeza que você vai ser um dos que vão entrar com a gente. E aí eu falei outra coisa com Deus. Deus, mas o que é a terra prometida? Como a gente aplica a terra prometida para hoje? O que é essa terra prometida? E aí o Senhor foi me falando. E eu cheguei a anotar. E engraçado que normalmente eu anoto tudo no iPad enquanto eu estou fazendo a pregação. Mas isso, literalmente, sabe quando a tua cabeça vai indo para tantos lados que eu peguei um papel e uma caneta? Eu falei, tá. E eu escrevi terra prometida, fiz um balãozinho assim. E eu comecei a puxar um monte de flecha. Falei, agora se eu preencher as flechas, porque não sei. E aí o Senhor falou para mim, terra prometida é entrar em lugares que antes você não entrou. Então esse é o ano em que você vai entrar em lugares que antes você não entrou. Segunda coisa, terra prometida é o lugar onde você vai vencer guerras que você ainda não tinha vencido. Terceira coisa, é colher além do que foi plantado. Quarta coisa, é o ano de muitas conquistas. E a quinta coisa é o ano de destravar o que antes estava travado. Terra prometida é o ano da tua conquista. Eu quero te dizer algo. Ei, esse ano você vai entrar em lugares que você jamais se imaginou entrando. Eu quero dizer que essa igreja vai entrar em lugares que você jamais imaginou que ela estaria. Eu quero dizer que você vai ver os pais dessa casa em lugares que nós não imaginamos que eles estariam. Porque o Senhor está levantando essa casa. Porque ano da terra prometida significa ano de dominar, governar. E o Senhor está nos levando a isso. Que seja o ano de destravar na sua vida. Em nome de Jesus. E para isso, a gente precisa entender algumas coisas. E agora eu vou entrar propriamente dita no que o Senhor martelou no meu coração. A gente precisa entender que quando a gente fala sobre possuir a terra, a gente tem algumas coisinhas que envolvem o possuir a terra. Primeira coisa que você tem que entender é que herança dada não é herança possuída. Te explico. Te explico. Se um pai de uma família chega para o filho e fala, filho, eu te dou essa herança. Ele automaticamente possui a herança? Não. O pai daquela família vai morrer. Aí o filho vai ter que entrar com inventário judicial, vai ter que pedir judicialmente. Aí o juiz vai lá, vai entregar a herança para aquele filho. Então não quer dizer que você ter ganho a terra prometida, que você está possuindo ela. Então, a primeira coisa que eu preciso te falar da terra prometida é lugar de posicionamento, mudança de mente, santificação e obediência. E a gente vai falar sobre isso. Em todos esses 3 pontos que eu vou falar com você, você vai precisar de posicionamento. O primeiro ponto que eu vou falar com você é sobre a mudança de mentalidade. Como eu disse,
Pessoas com mentalidade de deserto ou mentalidade de escravo não vão possuir a terra prometida. E nós precisamos entender isso. Quando a gente está no deserto, gente, é uma bênção uma coisa. Uma coisa é uma bênção. As coisas parecem que chega no 45 do último tempo, mas chega. Te dá aquele alívio, te dá aquela fé em Deus. Pensa comigo uma coisa, para vocês entenderem um pouquinho sobre o deserto. O povo, ele estava cativo no Egito. Anos e anos cativo no Egito. O povo era mais egípcio do que hebreu, irmão. Tanto é que eles saíram de lá e fizeram um bezerro de ouro para representar a divindade. Porque eles estavam acostumados em fazer imagens para eles. Então, o tempo de deserto é o tempo que Deus utilizou para demonstrar quem Ele era para o povo. Mostrar suas maravilhas, mostrar que Ele supre, mostrar que Ele provê. E assim foi nas nossas vidas. A gente chegou até aqui, porque até no último momento Ele proveu. O maná caía do céu, a roupa crescia, o sapato crescia, nada se desgastava. Só que essa mentalidade de querer que tudo caia do céu é mentalidade de deserto. Na terra prometida, é uma terra que mana leite e mel. E quando eu falo sobre manar leite e mel, nós temos que entender algo sobre a terra prometida. Na terra prometida, você vai ter que possuir as coisas. Você vai ter que tomar posse. Você vai ter que marchar. Você vai ter que trabalhar. A gente às vezes pensa, né? O ano da terra prometida, as coisas vão acontecer e vão cair do céu. As coisas caíam do céu na época de deserto. Agora é a hora que a gente vai botar a mão na massa e vai vencer. Porque deixa eu te falar uma coisa. Terra prometida é lugar de guerra. Terra prometida é lugar de posicionamento. Mas também terra prometida é lugar das maiores vitórias que você já experimentou na sua vida. Porque na terra prometida a vitória é garantida. Porque é o Senhor que peleja pelo povo. E às vezes você fala, meu Deus, mais luta, mais guerra. Calma lá, existe uma diferença entre as guerras que você enfrentou lá atrás para as guerras de agora. Porque as guerras de agora é guerra para posse de território. E elas já são vencidas. Essa é a diferença, você entrar numa guerra sabendo que você já venceu. Só que, eu vou te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Se você acha que você vai conquistar novos territórios e não vai ter resistência, você acha realmente que você vai lá tomar novos territórios, tirar a alma das mãos de Satanás, entrar na mídia, mudar gerações, mudar pensamentos, ganhar a vida para Jesus e não vai ter resistência? Vai ter muita resistência, mas ei, o Senhor já te fez mais do que vencedor, porque Ele já venceu todas as guerras e isso é o lindo da terra prometida. É você entrar em todas as batalhas sabendo que Ele já te fez vencedor e Ele já ganhou essa guerra. Você só vai precisar se posicionar. Então a gente vai entender que o povo, ele não herdou a terra ficando deitado ou sentado. A terra era deles. Deus falou, ei, eis que te dou essa terra. Vai. Você acha que o povo sentou e esperou? Não, o povo marchou. 2026 é o momento de você marchar. Eu preciso nessa noite que você se levante, erga a tua cabeça e marche. Que você marche, que você conquiste, que você vá. Porque se você ficar parado no mesmo lugar, esperando as coisas caírem do céu, a gente continua no deserto. Então, eu quero te dizer, você vai fazer, mas pode ter certeza que é o Senhor que vai te respaldar. E essa é a diferença da terra prometida. Você só vai conquistar o que o Senhor já te deu. Você só vai conquistar aquilo que já é seu. Então, eu preciso falar sobre duas mudanças de mente rapidinho. A gente já falou sobre você mudar a mente de escravo para uma vida que você vai sair para conquistar. Quando você acordar de manhã cedo, você vai levantar, você vai passar o teu melhor perfume e você vai sair para conquistar, porque já é seu. Os melhores contratos são seus. As melhores posições no emprego são suas. Os melhores clientes são seus. A posição de governo e influência é sua. Só vai. Confia nessa palavra que o Senhor manda eu te dizer e vai, porque já é seu. Mas existem duas mentalidades, que uma se contrapõe à outra. Quando a gente vai estudar um pouquinho da história, você vai ver que existiram 3 tribos
que elas já tinham uma parte do território antes mesmo das guerras começarem. Você vai ver que a tribo de Ruben, Gade e uma parte da tribo de Manassés, lá no livro de Números, eles pediram para Moisés uma parte da terra, que era logo no começo dessa terra. E Moisés, orando ao Senhor, o Senhor autorizou, só que o Senhor falou o seguinte: eu te darei essa terra, que é a primeira parte, mas vocês guerrearão junto com seus irmãos. Vocês não vão descansar até que os seus irmãos tenham conquistado as outras terras. Para você que não entendeu muito bem, você precisa entender que Israel tinha 13 tribos. Pastora, não eram 12? Não, eram 13, irmão. 12 foi a repartição da terra, mas eram 13 tribos. Amém? Amém. José entrou os 2 filhos dele. Por favor, faz seus school, para você não errar em coisas bobas assim. Então você vai ver que a terra eram 13 tribos, mas a terra foi dividida em 12 partes, porque Levi, a herança dele era Deus, e eles estavam em todas as tribos. Então, a terra foi dividida em 12 partes. E eu acabei de te falar que existiram 3 tribos, que quando a terra foi ser dividida ali, compartilhada entre eles, que a gente não divide, a gente repartilha, né? Compartilha com o irmão. Então, quando a terra ela foi ser compartilhada, ela foi ser ali repartida entre eles. Essas 3 tribos, elas já haviam lá no livro de Números. Se você estiver perguntando como assim o livro de Números, o livro de Números é o 4º livro do Pentateuco, depois vem Deuteronômio, que é quando eles já estão lá na península do Sinai, e depois você vai ver que eles chegam em Josué, que é onde a gente está falando agora. Então você vai ver que um pouquinho lá atrás, aquele povo chegou e já pediu a Deus a sua parte da herança. Só que o Senhor falou assim, em outras palavras, parafraseando conforme a pastora Isa, Deus falou assim: vocês podem ficar com a terra, mas não é tempo de descansar, vocês vão ajudar o seu irmão. E o que eu quero te dizer sobre isso? Terra prometida é tempo de você ter um pensamento coletivo. Você vai ter que entender que você vai conquistar grandes coisas no Senhor. Mas não é porque você conquistou grandes coisas no Senhor que isso te abstém da guerra coletiva. O Senhor vai te entregar muitas coisas, mas saiba que muitas das coisas que o Senhor está te entregando é para o coletivo. É para que você faça no coletivo. Então você vai precisar entender isso. Não é porque você conquistou que você está dispensado de batalhar o coletivo. Não é porque você está sendo... Vou falar em outras palavras, para ver se agora você vai me entender. Peraí. Não é porque você está sendo promovido no emprego que você vai parar de evangelizar. Não é porque você está sendo próspero, que o Senhor está te prosperando, que você vai começar a faltar culto domingo, que você vai faltar GC, que você vai fechar GC. Porque o Senhor é um Deus da coletividade. Então agora, o Senhor vai fazer. Eu vou parar de andar para cá, que daqui a pouco eu vou... O Senhor vai fazer. Mas você não pode parar de pensar no coletivo. Porque se você parar de pensar no coletivo, muitas coisas podem dar errado, e eu vou falar isso mais para frente. Só que também, meus apóstolos, existe o segundo tipo de pessoa. As pessoas que querem viver com base no coletivo. Eu falo que é o crente 6. 6 horas, 6 jejuam, 6 fazem, 6 vão no culto e eu nada. E aí, você vai ver algo. As tribos lutavam juntas, mas cada tribo conquistava o seu espaço. Eu quero te dizer que Deus está te chamando para conquistar o seu espaço. E o espaço que Ele está te dando na sua vida particular também. Não queira descansar tudo na igreja. Porque vão ter pessoas, infelizmente, que pela unção coletiva, vão querer cobrir a sua negligência pessoal. Tem pessoas que vão falar assim: meu apóstolo é ungido demais, eu não preciso orar. Tem pessoas que vão dizer: minha apóstola já ora o bastante, para que eu tenho que orar? A unção coletiva não pode cobrir a tua negligência pessoal. Não seja negligente com o que o Senhor está te entregando, porque grandes coisas Ele está fazendo. Então você não pode estar em nenhuma dessas mentalidades, nem na mentalidade egoísta e egocêntrica, onde apenas o teu umbigo é o que você olha.
onde para mim está indo bem, então o resto não estou nem aí. Como você também não pode pensar, se os meus apóstolos já estão fazendo por mim, eu não preciso fazer minha parte. O irmão já está orando. Vai ter evangelismo? Pois é, já vão. Tem gente que vai, não precisa que vá. Não negligencie a tua responsabilidade pessoal. Cada tribo possuía o espaço que era dela. E assim, eu vou entrando no segundo tópico. Primeiro tópico é... Meu Deus do céu. Mudança de mentalidade, isso mesmo. Glória a Deus. Graças a Deus, 30% estão comigo. E o segundo, obediência. Josué 1:7. Então somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas... O que lembra? O cuidado de fazer... Vocês lembram? Meu Deus... Vocês estão comigo, igreja? Amém. Para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui eu quero fazer um parênteses, só voltando no tópico anterior. Meditar nesse livro dia e noite significa uma mudança de mentalidade. Porque tudo aquilo que você medita... Tudo aquilo que você vê com uma frequência, isso molda o teu caráter. Isso serve para te dizer que aquilo que você vê com frequência está mudando o teu caráter. Quanto tempo você passa no Instagram e quanto tempo você passa lendo um livro? Isso está mudando o teu caráter. Então medita nesse livro, dia e noite. Porque na hora em que você precisar, o que vai sair da sua boca são as palavras que estão escritas nele. E então a gente vai ver que Deus cumpre promessas quando o povo caminha com fé e obediência. Então, nós estamos aqui diante da terra prometida. Eu já mudei minha mentalidade, pastor. Eu já entendi que vai ser um ano em que eu vou ter que avançar, que eu vou ter que sair, que eu vou ter que conquistar, que eu vou ter que ganhar territórios. Eu já entendi. E agora? E agora a obediência vai ter que ser aquilo que você vai zelar constantemente. Você precisa ser obediente. Você vai entender que antes de Josué entrar na terra, ele precisou lembrar o povo da aliança. Na verdade, as últimas palavras de Moisés foi sobre lembrar o povo da aliança. E gente, eu sou muito observadora. Vou ser bem sincera, peraí, vamos fazer um parênteses. Eu sou meio desligada para as coisas, assim, sabe? Se tá de um jeito, eu não percebo que saiu, eu não percebo... Eu sou meio desatenta para algumas coisas. Mas quando é um pregador, quando é um homem de Deus falando, eu sou muito atenta aos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. E nessa nova temporada, os detalhes farão toda a diferença. Foque nos detalhes. E então... A gente tem que entender que o nosso apóstolo, ele é um grande homem de Deus guiado pelo Espírito Santo. E nos últimos meses do ano, ele ministrou algo em nosso coração, que foi, seja diligente. Por isso que eu falei, vocês lembram da mãozinha que ele ficava fazendo? Para fazer conforme tudo aquilo, diligentemente. E eu comecei a perceber que da mesma maneira que Josué falou com o povo sobre a diligência, o apóstolo também, guiado pelo Espírito Santo, nos meses anteriores estavam falando da mesma coisa com a gente. Sobre ser diligente, sobre guardar a aliança, sobre renovar a aliança. Em Josué 5, o Senhor vai falar, ei, para tudo! Antes de possuir a terra, nós precisamos circuncidar esses homens. O Senhor parou tudo para que houvesse uma circuncisão. E o apóstolo tinha ministrado e ministrou várias e várias vezes em nosso coração, dizendo, eu lembro a voz dele falando assim, por exemplo, por que a minha esposa, a apóstola Sara, ela consegue usufruir das bênçãos? Porque ela tem comigo aliança.
aliança. Aliança. Existem coisas que Deus vai entregar apenas para quem tem aliança. E o apóstolo já estava falando isso com a gente. O apóstolo já estava falando: vocês precisam ser diligentes, vocês precisam ter aliança. E foi exatamente o que Josué estava instruindo aquele povo antes de entrar na terra, irmão. Eram as mesmas palavras. Inclusive foi usado Josué para falar. Antes mesmo do ano ser o ano da terra prometida, Deus já estava ministrando isso no nosso coração. Não se conquista promessa sem alinhamento de aliança. Você não vai conquistar a promessa se a tua aliança não estiver alinhada com Deus. O Senhor precisa que você reafirme a aliança dele novamente. Fala: Pai, eu estou aqui, eu vou ser obediente, eu vou seguir tudo conforme o Senhor tem nos instruído. Você vai ver que a obediência, ela libera territórios. À medida que o povo foi sendo obediente, territórios foram sendo liberados. E os territórios começaram a ser conquistados. E aí você vai perceber outra coisa. Obediência parcial atrai cativeiros. Quando você decide o que obedecer e o que não obedecer, aquilo se transforma em maldição na sua vida. O povo... Deus foi tão claro, gente. Deus falou: conquistem e expulsem os povos de fora. Em alguns territórios eles expulsaram, em outros territórios eles deixaram o povo. Deixaram um ou outro. E o que acontecia? Opressão, cativeiros. Se você continuar lendo o livro de Juízes, é incrível. Livro de Juízes. Todo o início de capítulo, ou a cada 12 capítulos tem um cativeiro, para tu estar lendo. Então você vai perceber que toda vez que você obedece a Deus parcialmente, existem cativeiros que vão sendo tramados por Satanás. Meia obediência é desobediência. A gente não foi chamado para poder questionar o chamado de Deus. A gente foi chamado para responder o chamado de Deus. E nós precisamos responder àquilo que Ele está chamando a gente a fazer. E aí, eu queria falar com vocês sobre a primeira cidade que foi conquistada. Nós acabamos de falar de Josué 5, onde ali estava dizendo justamente sobre a parte em que Deus falou: para tudo e vamos circuncidar esse povo. Circuncidou, o pessoal se curou. E aí Deus foi fazer o quê? Lá em Josué 6, a primeira conquista, Jericó. E então, de verdade, eu poderia pregar só sobre Jericó, porque existe uma densidade de Deus nessa parte. Mas eu vou falar brevemente sobre alguns detalhes que a gente precisa entender sobre Jericó. Quero recapitular. O povo está saindo do deserto. O povo teve a instrução de Josué sobre aliança e obediência. E agora o povo está à porta de Jericó, que é a primeira cidade. Jericó, ela tinha os muros fortificados. Mas eu acho tão lindo quando a gente observa a forma com que Deus mostra para o povo vencer Jericó. A gente pensa: meu Deus, como é que vai derrubar isso ali, né? Como é que vai derrubar essas muralhas? Só que Deus tem as melhores estratégias sempre. E aí Deus vai falar assim: Josué, vocês vão rodear a cidade. Quantas vezes? 13, isso mesmo, 13 vezes, não 7. 13, isso, exousia. Então o povo vai rodear a cidade 13 vezes, para que o muro caísse. Só que o mais incrível disso é que Deus fala o seguinte: vocês vão rodear a cidade calados. Ó. E aí, quando for o sinal, Josué, quando for na 13ª vez, vocês gritam e os muros vão cair. E Josué vai falar: a gente vai fazer calado. E eu sei, você sabe, nós sabemos. Por que Deus pediu o povo para ficar calado? Porque já tinha um abençoado que ia falar assim: gente, mas para que 13 vezes rodeando esse negócio? Qual o sentido disso? Qual o sentido de eu rodear uma vez hoje? Acabou, vou para casa. Ok. 13 vezes, por quê? Porque durante os 6 primeiros dias foram uma volta por dia. E no 7º dia, 7 voltas. 6 mais 7, glória a Deus.
E então... E então, família, Deus nos mostra uma coisa que nós já sabemos, mas a gente insiste em esquecer. A nossa boca é uma arma de guerra. A muralha caiu depois do grito. E aí, eu consigo parafrasear, ouvindo a voz da minha apóstola, como se Deus tivesse falado assim com Josué: Josué, língua molhadinha dentro da boca. Ó, todo mundo... E aí, eu consigo ouvir a voz dela falando: irmã, língua molhadinha dentro da boca. E na primeira oportunidade, a gente não deixa a língua molhadinha dentro da boca. Só que você precisa entender que agora na terra prometida, mais do que nunca, a tua boca é uma arma de guerra. Então o povo ficou em silêncio. Isso ensina tanto. Não foi na 6ª vez, não foi na 7ª, não foi na 8ª, não foi na 10ª. Às vezes você está batendo numa porta uma vez, bateu outra vez. E aí você fez o quê? Usou a boca como não deveria ter usado, irmão. Ao invés de ficar... Agora, você vai lembrar da frase da nossa apóstola: tô batendo, não tá ouvindo? Língua molhadinha dentro da minha boca. Porque pode ser que na 13ª vez vai se destravar. Existe tempo para todas as coisas. A gente tem que entender. Deus determina ciclos. E quando você entende isso, muitas coisas mudam. Deus é um Deus de ciclos. Então, se Ele falou que vai cair na 13ª vez, não adianta você tentar e bater, espernear e fazer birra na 5ª vez. Vai cair na 13ª, não é como você quer, como Ele quer. E a gente quer fazer birra, gente. Só que você tem que entender que existe tempo para todas as coisas. Então, agora é tempo de possuir. Agora é tempo de guerrear. Esse é o tempo que Deus preparou para agora. Então você vai precisar bater, você vai precisar ir. Esse é o ciclo do momento. E pode ter certeza que coisas abundantes você vai colher do Senhor. E aí, eu vou te falar agora outra coisa. Que agora eu preciso que você me ame mesmo. Mas meu marido diz uma coisa. Não sei se meus apóstolos sabem, mas meu marido diz uma coisa. Eu sou pastora, eu não sou massagista para fazer massagem. A primeira cidade que foi conquistada era de Deus. Pensa comigo. Um povo. É que, cara, eu fico já... Eu não sei se tu consegue viver um momento. Quando eu estou lendo, eu entro tanto naquilo que se tu não me chamar, eu não vou te ouvir. Porque naquele momento eu estou lendo a guerra, entendeu? Eu estou ouvindo pum, pum. Eu estou vendo as coisas acontecer. Então, enquanto eu estou lendo isso aqui, eu consigo imaginar aquele povo. Aquele povo que passou tantos e tantos anos no deserto. Eles chegam na primeira cidade e Deus fala: é minha, não toca. Peraí, Deus. Eu acabei de sair de 2025, Deus. Não é possível. Que eu tô aqui, ó, batendo na porta 2025 inteiro. Tô esganado. E aí vai liberar alguma coisa. E o primeiro eu não toco? Só que o povo tinha tanta certeza que era só o começo de tudo que Deus ia fazer. Não sei se você pegou. O povo tinha certeza que era só o primeiro de tudo que Deus ia entregar. A fé daquele povo. Para quem não entendeu, Jericó, ela foi consagrada ao Senhor. E nada podia ser tocado. Todo o ouro, toda a prata, não era para ser tocado pelo povo. Aquilo ali não era parte do povo. Dentro de tudo que Deus vai te dar, existe uma parte que é separada dele. Dentro de todo fruto, existe uma parte que é semente. E você precisa entender isso. Dentro de tudo que o Senhor vai te entregar esse ano, existe uma parte que é dele. E você vai ter que plantar. Porque se é tempo de colher, porque a gente também tem que plantar.
Se você parar de plantar, você também vai parar de colher, irmão. Então é tempo de continuar plantando. E quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus. Porque há uns dias atrás, uma das pessoas em que eu faço uma negociação, ela falou comigo, pastora, eu senti no meu coração do primeiro ser de Deus. Eu falei, amém. E quando eu estava lendo isso aqui, Deus confirmou 100% no meu coração, que o primeiro é dele. Então eu já fiz um voto com Deus, que o primeiro contrato que eu fechar esse ano, eu não toco, é 100% dele. Porque eu tenho certeza da colheita que ele vai me entregar. Eu não preciso do primeiro, porque ele vai me entregar todos os restantes. Então eu quero te desafiar, e os apóstolos nem sabem que eu estou fazendo isso. Eu amo vocês. Mas eu quero te desafiar. Tenha tanta certeza da tua colheita que o primeiro entregue a Deus. O primeiro contrato, a primeira venda, o primeiro aluguel. Entregue o primeiro para Deus, porque você tem certeza do restante da tua colheita desse ano. E assim, eu quero entrar numa história. Jericó era de Deus, cara. Todo mundo sabia. Deus está dando, olha, tantas coisas. Mas teve um infeliz que falou, eu vou mexer em Jericó, vou pegar aqui as coisas. E teve um Acã. Acã, ele escondeu ouro, prata, enterrou na tenda dele. Pegou o que não era para pegar, pegou o que não era dele. E aí o que acontece depois que Acã fez isso? O povo vai guerrear lá em Ai, que é outra cidade, Ai. E o que acontece? O povo perde. Pastora! Mas a senhora acabou de falar que na terra prometida é só vitória, só vitória, só vitória. Mas por conta do pecado oculto de uma pessoa, todo o povo pereceu. O terceiro ponto da terra prometida é a tua santificação. Terra prometida não é lugar para pecado ocultos mais, gente. Terra prometida não é lugar para você andar dessa maneira. A vitória, ela não vinha pela força, a vitória vinha pela obediência. Então, a terra prometida, ela é um lugar onde a desobediência pode te fazer perder muitas coisas. Então, você vai ver que Acã, quando ele faz isso, ele trava o avanço da coletividade. E aí, se a gente for olhar em Josué 5, você que vai ver que um momento em que Deus vai falar com Josué, Deus fala assim para Josué, Josué, tire a sandália dos seus pés, que a terra onde você está pisando é santa. E Josué tira as sandálias. E se a gente for fazer um panorama do que são as sandálias, pastora? Por que tira as sandálias? A sandália, ela carrega sujeira. A sandália é lugares que você já pisou. Muitas vezes a sandália é seu passado, porque ela andou em lugares anteriores. Então, o lugar que você está entrando agora em 2026, não aceita sujeira. Não aceita você focado no passado. Você vai precisar tirar suas sandálias nessa noite. Você vai precisar se limpar daquilo que te aprisionava. E quando eu falo sobre um pecado oculto, eu não estou dizendo que Deus vai paralisar o que Deus tem para essa igreja. Mas talvez, você, sacerdote da casa, a sua casa vai ser paralisada. Porque quando o homem ele construiu a casa sobre a areia, não foi só o homem que pereceu, foi toda a casa dele. Então a gente precisa entender que os nossos pecados, eles têm consequências, muitas vezes geracionais. Então se você não se libertar desse pecado hoje, quem vai colher é teu filho. Existem coisas que você precisa se livrar. Não dá mais. Você não está mais na temporada antiga. Você está na nova temporada. E a cada temporada que você entra, Deus exige um novo nível de maturidade da sua parte. E um novo nível de santidade. Eu falo isso com muito temor. Cara, se vocês pudessem contemplar o que Deus vai fazer esse ano. Vocês não estão contemplando a grandeza do Senhor que está vindo esse ano. O cenário vai te fazer querer olhar diferente. Mas toda vez que existe um chacoalhar,
é porque Deus está mudando governos e autoridades, e é nesse momento que você entra. É assim que Deus funciona. Simples. Meu Deus, horroroso. Fome na terra, não tem comida. O que Deus faz? Levanta José, olha aí. É assim que Deus trabalha. Quando existe o alvoroço, a crise, calma o teu coração. Quem é o Deus que tu serve? O Deus agora funciona de acordo com a ordem das autoridades aí que a gente sabe. Tu acha que essa autoridade manda em Deus agora? Bom. Então calma. Então você precisa entender que Deus esse ano vai fazer grandes coisas com a sua vida. Atente aos detalhes. Mas Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Mas a santidade vai ter que caminhar junto. Você vai precisar se limpar. Quais são as sandálias que hoje você precisa tirar dos seus pés? Quais são os pecados do passado que te acompanham? E que o Senhor está falando, filho, nesse lugar, não tem como andar assim. Não tem como entrar dessa forma. Enquanto você não se livrar disso, filho, não tem como. Por isso que eu falei, eu espero que todos vocês entrem nessa terra com a gente. Todos vocês. Mas, irmãos, a gente vai precisar obedecer. Mesmo quando a gente não entender, 13 voltas encalados. A gente vai precisar se limpar. A gente vai precisar guerrear. E então, você vai entender uma coisa. Quer possuir a terra? Aumente seu nível de santidade. Seja zeloso. Existe uma coisa que pode te remover ou te estabelecer no propósito de Deus. O zelo pela santidade dele. Deus é justo. Deus é amor. Deus é Pai. Deus é misericórdia. Mas existe uma coisa que Deus é 3 vezes. Santo, santo, santo. E nesse lugar, não tem lugar para pecados ocultos. O seu coração tem que ser santificado. Deus falou, para tudo, vamos circuncidar esse povo. E nessa noite Deus está falando, para tudo, vocês estão prestes a entrar em Jericó. Vamos circuncidar esse povo. Vamos limpar o que tem que limpar. Vamos tirar o que tem que tirar. Vamos fazer o que tem que fazer. Vamos ficar de pé nessa noite? O louvor pode vir subindo. A minha oração é para que nesse momento o Espírito Santo de Deus comece a derramar sobre esse lugar um peso de santidade, um peso de arrependimento. Que o Espírito Santo comece a derramar sobre você o zelo pela santidade de Deus, o zelo pela presença dEle. Feche seus olhos. Se puder diminuir as luzes para mim, por favor. Comece a falar com Deus. Agora é você e Deus. É você que sabe o que você precisa abandonar essa noite. Se é trocar essa mentalidade. Se é aprender a obedecer, falar, Pai, me mostre aonde eu estou errando. Me mostre em que eu estou obedecendo parcialmente, Pai, me mostre. Peça para que o Senhor te mostre aquilo que você precisa se arrepender nessa noite. Comece a falar com Deus para que Ele reafirme a aliança dEle contigo. Fala, Pai, hoje eu renovo a minha aliança com o Senhor.
Senhor me mostra que existem pessoas nesse lugar que precisam voltar ao primeiro amor. Pessoas que se distraíram com tantas coisas. Pessoas trabalhando demais e passando tempo de menos com Ele. Pessoas que se esqueceram o chamado. E o Senhor está te chamando ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar aos caminhos, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Espírito Santo estava ministrando, ele me mostrou Raabe. E a primeira coisa que ele me falou, meus apóstolos, é que esse é um ano de muita colheita. Muitas pessoas que nem imaginavam que a terra prometida estava logo ali, vai encontrar um povo que está prestes a entrar na terra prometida e vai falar: ei, eu quero ir junto. E Deus vai inserir na família. E vai fazer com que ela também herde a terra prometida. Esse é um ano de muita colheita, muita colheita. E eu já quero te falar algo. Às vezes você está aqui nesse culto, você caiu meio de paraquedas, sabe, apareceu aqui. E às vezes você não estava se sentindo pertencente até agora. Às vezes você ouviu essa pregação e falou: essa pregação é para eles, não é para mim. Eu não vou entrar na terra prometida, eu nem sei o que está acontecendo. Mas Deus manda te dizer que assim como antes de entrar em Jericó, houve uma mulher que falou: ei, eu quero entrar com esse povo. E o Senhor pegou aquela mulher e a família daquela mulher inseriu na família. Deus está te chamando para entrar nessa família nessa noite. Deus está te chamando a herdar a terra prometida nessa noite. Eu gostaria agora que, se você fala: pastora, ou eu estive afastado dos caminhos do Senhor e hoje eu decido entrar na terra prometida, ou às vezes você nunca fez essa confissão publicamente, você vai orar agora ao Senhor e é o Espírito Santo que convence. Eu gostaria que, se você quer entrar na família e entrar na terra prometida com a gente, você fizesse um sinalzinho assim com a sua mão, para eu poder orar por você. Tem alguém que ainda não faz parte da família? Ou todo mundo já irá a casa? Chega para esse irmão aí do seu lado e pergunta: ei, você já irá a casa? Ou você precisa ir lá na frente? E às vezes essa pessoa só precisa de um empurrãozinho. E aí você traz essa pessoa aqui. Tem alguém lá? Então vem. Yes! O Espírito Santo me falou que existem pessoas nessa noite que vão entrar na família. O Espírito Santo me mostrou nitidamente, irmão. Deus é lindo. E deixa eu te falar uma coisa. Puder juntar um pouco mais, que daí eu... Deixa eu te falar uma coisa.
Ninguém está atrasado. Não existe atraso. Existem tempos determinados. E esse é o teu tempo. Esse é o teu momento. E você vai herdar junto com a gente. Você vai conquistar e você vai viver o extraordinário de Deus. E quando você se sentir fraco, olha para o irmão atrás de você. Ele vai estar ali para te ajudar. Ele vai te levantar. Porque a Bíblia fala que é melhor sermos 2 do que 1. Então esse ano não é ano de andar sozinho. É ano de andar em família. Esse ano já começou diferente. Você já começou pertencendo a uma família. Mais alguém quer vir? Eu ainda não fiz oração. Você vai perder a oportunidade? Lugar na mesa. Sempre haverá lugar na mesa. E o Senhor te chama para começar esse ano diferente. Pode se assentar. Glória a Deus. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é teu lugar. Existe um tempo de bonança. Você vai entrar num tempo de bonança. Coloque a mão no seu coração, quem está aqui na frente, e vocês vão orar comigo, amém? E os seus irmãos vão repetir. Vai dizer: Pai Celestial, hoje eu me posiciono e eu volto para a tua presença. Jesus, eu reconheço que eu sou pecador e que eu não sou nada sem ti. Hoje eu te peço, Jesus, para que o Senhor me limpe, para que o Senhor me restaure e para que o Senhor me coloque na terra prometida. Eu prometo te amar e honrar os teus princípios. Eu prometo te obedecer todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém! Aplauda ao Senhor! Bem-vindos à família! Ei! O Pai. Você pode seguir aquela bandeirinha amarela que a gente quer falar rapidinho com você. Ei, Deus maravilhoso! Eu era órfão, hoje sou filho. Agora, para encerrar, quero te convidar a colocar a mão no seu coração. Vamos orar ao nosso Pai. Amigo Espírito Santo, nós reconhecemos que essa jornada é uma jornada em que o Senhor vai pegar na nossa mão e ir com a gente. Amigo Espírito Santo, não nos deixe mover se o Senhor não for com a gente. Pai, nós não iremos se a Tua presença não for conosco. Então, Pai, nós te pedimos nessa noite, conduza cada decisão que nós vamos tomar, conduza cada estratégia. Pai, que todas as negociações que a gente for fazer, que cada coisa que a gente for fazer, Pai, a Sua presença vá na nossa frente. Que nós possamos influenciar, mas a influência do céu, Pai. Não a influência carnal, que esse mundo já tem o suficiente, mas que a Tua influência do céu possa transbordar sobre a nossa vida. Pai, que seja o ano da maior intimidade com Deus da nossa história. Que a gente ore como nunca oramos. Que a gente busque como nunca buscamos. Que a gente jejue como nunca jejuamos, para viver o que nunca vivemos. Então, Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença nos respalde. Em nome de Jesus, nesse momento, coloque a mão sobre a sua cabeça. O Senhor troca as suas armaduras nessa noite. A armadura de guerra, toda a armadura antiga fica no deserto. E agora o Senhor te reveste das armaduras espirituais para entrar na melhor temporada da sua vida. O Senhor te cobre, o Senhor te prepara. Todas as armas já estão na sua mão. Agora vá, marche e herde a terra que o Senhor te prometeu. Em nome de Jesus. Amém.
e grandes coisas estão por vir. Declara! Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Mais uma vez, com a mão em cima. E grandes coisas estão por vir, e grandes coisas vão acontecer aqui. Alguém aplauda o Senhor Jesus. Eu vou contar até 3. E nós vamos dar o grito e vai cair as muralhas de Jericó. 1, levanta uma mão. 2, levanta a outra mão. E 3. As muralhas caem em nome de Jesus. Quem crê, aplauda ao Senhor. Amém? Aleluia. Diga para alguém perto de você: bem-vindo à terra prometida. Irmãos, nós temos um testemunho, senta aí um pouquinho, extraordinário para contar. Eu quero chamar aqui o irmão Celso e a esposa, vem junto. Vamos recebê-los com um forte aplauso. Eles vão subir aqui em cima. Quem lembra deles no domingo? Quem estava aqui domingo de manhã? Olha o milagre! Veja o que Jesus fez, veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo, bem na hora. Eu vou louvar o seu nome e nunca mais o mesmo serei. Oh, venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Agora, senta aí um pouquinho. Eu vou deixar a esposa falar primeiro, porque por incrível que pareça, ela tem a parte dela que ela sofria. Passa para ela. Filha, como era a tua vida do lado dele com Parkinson? Shalom, igreja, shalom, meu apóstolo. Confesso que não foi fácil. Foram 8 anos de muita luta, de muita perseverança e o principal, muito amor. Eu confesso que a todos os dias eu falava: eu te amo hoje mais do que ontem, para suportar tudo que eu estou suportando. E eu olhava para ele e eu só sentia amor. Para quem não sabe, não estava domingo aqui, o Celso tinha Parkinson. Há quantos anos? Há 10 anos. E fazia quanto tempo que vocês não podiam dormir juntos? 6 anos. 6 anos. Por quê? Por causa do tremor, ele não conseguia deitar na cama e ficar quieto, porque por causa do tremor, que principalmente nas pernas, incomodava muito ele. Quem conheceu eles aqui viu sempre ele tremendo aqui com o Parkinson? Olha aí os testemunhas. E ele passava madrugadas e madrugadas relutando com o tremor, que deixava ele muito nervoso, porque ele não conseguia dormir, não conseguia ficar na cama. E então eu comprei uma poltrona mais confortável para que ele pudesse dormir na poltrona. 6 anos? 6 anos. Antes ele ficava no sofá. E ali a gente orando para ele conseguir deitar na cama, mas como ele não conseguia ficar, eu falei: então eu vou comprar uma poltrona mais confortável para que você possa dormir. E assim foi durante 6 anos na poltrona. E tinha madrugadas também que nem na poltrona ele conseguia ficar, por causa do tremor. E ele chegou a tomar remédio antidepressivo para poder acalmar mais um pouco, porque, como é na mente, mexia muito com a mente dele, ele ficava muito agitado, muito nervoso. Chegavam momentos dele querer jogar tudo na parede, ele catava a cadeira, o que encontrava na frente ele jogava na parede por causa do nervoso, do tremor.
e eu tinha que estar ali segurando ele, acalmando, para que ele pudesse se controlar. E o que aconteceu domingo de manhã aqui na Família do Reino? E domingo de manhã, a gente estava aqui, onde estava o profeta Tony Calado, e eu falei, hoje é o seu dia. E confesso que a gente sentado ali, ele ainda ficou relutando, sem querer vir. E conforme foi as pessoas, ele foi orando, e eu falei assim, amor, era para você estar lá, é a sua hora. E ele ainda falou assim para mim, vai lá e fala com ele. Eu falei, não, a bênção é tua, quem tem que ir é você. E ele ainda ficou ali parado, e eu fazia assim, vai, em nome de Jesus. A minha vontade era jogar ele. E daí ele levantou e veio. E no que ele veio, eu comecei a sentir os sintomas dele, apóstolo. Meu corpo inteiro começou a tremer igual ele estava tremendo. E começou a me dar uma ânsia e um mal-estar. E de início eu pensei, meu Deus, eu estou passando mal? E ali o Espírito Santo me deu a revelação, que era o que ele estava passando e eu estava sentindo, porque ele ia ser curado. Como o apóstolo ora por pessoas que estão sentindo dores, não é? Que o apóstolo fala, tem alguém que sentindo uma dor aqui ou ali, e eu senti o tremor que ele estava sentindo. Eu falei assim, entendi, Espírito Santo, ele vai ser curado. E quando o profeta me chamou, eu confesso que eu não sentia meu corpo. Eu tremia muito, igual ele tremia, e eu pude ali, por 1 minuto, entender o que ele passou por mais de 10 anos, com o corpo tremendo, e eu por 1 minuto me incomodei muito. E o profeta orou, como toda a igreja presenciou, e a partir dali, no mesmo domingo, ele já conseguiu dormir na cama. Glória a Deus. Faz quantos dias que está dormindo na cama? Amanhã faz 8 dias. Amanhã faz 8 dias. Sim. E me levou para o shopping hoje, apóstolo. Vamos ficar em pé. E grandes coisas estão por vir. Grandes Levanta a mão para o céu e declara: nesse lugar. Declara bem forte, grandes coisas. E grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Fecha os olhos. Eu estou tendo uma visão, eu quero te jogar dentro da minha visão agora. Eu vou transportar vocês agora no mundo do Espírito. Agora você está num mega templo da Família do Reino. Você está vendo? Alguns de vocês estão lá no fundo, outros de vocês estão na lateral. Aleluia. Milhares e milhares e milhares de pessoas. Mais de 10.000 pessoas. Aleluia. E os testemunhos estão subindo lá no púlpito da igreja. Eu fui curado de câncer, eu fui curado de Parkinson. Eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado, eu fui curado. Grandes coisas. Grandes coisas. Visualiza, visualiza, você vai estar nesse templo. Ao redor desse templo tem uma cidade do reino construída, aleluia. Oh, declare! E grandes coisas estão por vir. E grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós vamos ver. Os olhos naturais veremos o que os nossos olhos espirituais acabaram de ver. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Apóstolo, eu sou muito grato ao Senhor, primeiramente a Deus, e por ter conhecido o Senhor. Aprendi a amar o Senhor desde o primeiro dia que conheci. E hoje eu estou um pouco meio emotivo, porque a forma com que Deus me pegou de jeito, fez assim, me surpreendeu, sabe? 38 anos que eu caminho com Jesus, mas teve momentos que eu confesso à igreja, teve momentos que eu cheguei a murmurar.
perguntar para Deus assim: Senhor, por que tudo isso que eu estou passando? Por que sofrer tanto dessa forma que eu estou sofrendo? Não tinha mais prazer para a vida. Minha vida não existia mais. Eu estava impotente para todas as coisas, menos para o meu amor. Amava ela, sabe? Mas não podia. Tinha vezes que eu... Igreja, posso sentar? Claro, senta, igreja. Desculpa, cara. Não, eu também esqueci os irmãos. Tem pastor que faz isso, né? Deixa os irmãos de pé e esquece. Tinha vezes que eu ia ao banheiro, fazer minha necessidade, eu tinha que tomar o remédio, ficar sentado no bacio, no vaso, até o remédio fazer efeito para eu poder sair, porque ela estava no salão trabalhando. E passávamos momentos muito terríveis. Só eu e Deus que sabemos o que acontecia. Andava com o andador dentro de casa, queria pegar uma água, não podia. Sabe, minha vida não existia mais, apóstolo. Eu questionava com Deus: por que isso? Por que o Senhor me deixou passar por isso? Por muitas vezes eu tinha que dar banho. Muitas vezes dava banho em mim. Sabe o que eu quero motivar a igreja? Que domingo 28 não foi o único dia que oramos por ele. Nós vimos orando quanto tempo? Desde que você entrou aqui. Há 2 anos você está na igreja. E 2 anos ele não desistiu de ser curado. Deus escolheu o dia 28 agora para curar ele. Então tem gente que vem aqui uma vez, não fui curado, e acabou. Não. Volta. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Eu vou de novo. Yes. Sabe, tem uma irmã que eu estava orando aqui no domingo às 5 da tarde, que é o culto de milagres. E eu olhei para ela, eu falei: Samanta. Ela falou assim: sim, pastor, estou vindo há 6 semanas já. Que ela tinha uma necrose no seio, né? Tinha perdido, estava podre, tudo necrosado. Ela disse: mas agora, nas últimas 2 vezes que eu vim, começou a nascer uma carne nova. Então não para de crer. Não desista. Não para.